1 Samuel capítulo 1, versículo 4, diz assim: E quando o tempo de Elcana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada ou digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Algumas versões vão dizer, mas o Senhor havia cerrado o seu ventre. E outras versões vão dizer que de fato o ventre estava fechado ou estéril. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para compartilhar os teus ensinamentos para conosco. Que a tua vontade continue sendo estabelecida no nosso meio, neste lugar, nesta hora, que o Senhor, Pai, conduza todas as coisas, porque, Pai, tudo aqui é para a tua glória e para o teu louvor. De mim, Pai, nada eu posso fazer, mas o Senhor aqui pode todas as coisas. Então fale, Senhor, e não te cales, porque nós queremos te ouvir outra vez mais. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, do teu favor e da tua vontade. Que o nosso coração, Senhor, esteja como uma terra fértil, sedenta, para ouvir, Senhor, a tua palavra. E que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, ontem eu estava em casa, tomando conta das crianças, né? Dia cheio, congresso de mulheres e tal. E eu estava em casa, o Senhor me fez uma pergunta. Eu estava pensando, né, em algo para trazer essa noite. E o Senhor só me fez uma pergunta: Ricardo, por que Ana não gerou? Aí eu fiquei pensando, tentando responder aquela pergunta que foi logo me dada direto. Porque a gente sabe que houve um processo para Ana gerar, mas ele foi direto ao ponto comigo: Ricardo, por que Ana não gerou? E aí eu falei: Senhor, tem tantas coisas, porque a gente já ouviu falar tantas coisas, já ministrou sobre esse texto, tantas coisas. Mas ele falou comigo: Ricardo, você já parou para pensar que Ana não gerou porque ela perdeu o foco? A primeira coisa que acontece na vida de Ana é ela perder o foco. E eu falei: como assim, Senhor? Ele falou: Ricardo, preste atenção. Ana, todos os meses, todos os anos, ela subia para ir ao templo, não subia? Ela estava constantemente indo ao templo, não estava? Junto com seu marido, junto com Penina, com os outros. Ou seja, ela vinha para o templo, mas ela estava sem foco. Ela vinha para o templo, ela estava no templo, mas o foco dela estava perdido. Ela tinha perdido a direção, ela tinha perdido o rumo. E por que você está dizendo isso, que ela perdeu o foco? Porque quando Ana, ela deixa de prestar atenção, quando ela deixa de dar a sua concentração a Elcana, ela começa agora a focar só em Penina. Ana deixa de dar a atenção devida ao seu marido, que está ali provendo tudo para ela, que está oferecendo para ela tudo, e ela começa a dar a atenção a Penina. Ela começa a olhar para quem está ao lado dela e está recebendo a bênção e está esquecendo dela mesma, da própria vida dela. O que você quer dizer com isso, pastor? Que muitas das vezes nós estamos dentro do templo, estamos vindo à casa do Senhor, mas nós não estamos sendo abençoados, primeiro porque a gente perdeu o foco. A gente está aqui dentro, a palavra é pregada, a palavra é direcionada, a palavra de vida são geradas para nós, mas nós estamos como apenas visitantes nesse lugar, apenas marcando um ponto nesse lugar. Mas pastor, o que é isso? É a pura verdade. Porque quando Ana deixou de dar atenção a Elcana, e eu quero lhe dizer que esse papel de Elcana aqui é um papel de Deus, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que está disponível e acessível a todas as coisas. Ana começa a focar no que Penina tem, no que Penina faz, no que Penina é, no que Penina representa.
Enquanto Ana está perdendo tempo olhando para a vida do seu irmão, ela está deixando de ganhar tempo na vida dela e no relacionamento dela. Vou dizer de novo que Elcana aqui é a tipificação de Deus. Ela está deixando de se relacionar na intensidade que deveria com Deus, dentro do templo, dentro da sua casa e prestando atenção em quem está do lado. Aí ela começa a olhar, fulano tem e eu não tenho. Fulano recebeu a bênção e eu não recebi. Fulano chegou depois de mim, mas a porta já se abriu. Fulano recebeu a bênção que eu estava precisando naquela área. Fulano recebeu primeiro e eu não recebi. E começa a ter uma repulsa, começa a ter uma ação de dizer assim, ó, isso não é para mim. Começa a deixar, olhe o que perder o foco dentro do templo faz com alguém que tem um propósito precioso para gerar. Alguém que está olhando para o seu irmão porque seu irmão gerou primeiro, está olhando para si agora e está se sentindo incapaz. Está olhando para si agora e está colocando nela mesmo uma impossibilidade, que posso lhe dizer uma coisa, que não foi Deus que colocou. Ah, pastor, mas o texto que você acabou de ler diz que Deus cerrou, que Deus fechou. Calma, a gente vai chegar lá. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente se distrai num ambiente como esse, a bênção passa e a gente perde. Quando a gente se distrai num ambiente espiritual como esse, que nós estamos aqui nessa noite, no culto poderoso, recebendo uma palavra de vida e a gente está distraído, desapercebido, é um momento que Deus passa com uma bandeja dizendo, eu estou com a bênção aqui para liberar, mas quem está distraído está perdendo aquilo que Deus tem para fazer. Então eu começo lhe dizendo nessa noite, não perca o foco. Posso lhe dizer uma coisa? Por mais difícil que a sua vida esteja, que a sua situação esteja, você não pode tirar os olhos do lugar que Deus colocou. Como assim, pastor? Vou melhorar. Por mais difícil que o problema que você esteja enfrentando, não deixe que isso afete o seu relacionamento com Deus. Não deixe que isso afete o seu relacionamento com o Pai. Não deixe que nada que esteja à sua falta interfira naquilo que você tem para oferecer para Ele. Porque se Ana tivesse focada, ligada em ir para o templo e adorar e se desenvolver no seu relacionamento como deveria, Ana não teria tantos anos de frustração. Ana não teria tanto tempo perdido, sofrendo, chorando. Porque, sabe por quê, queridos? Penina teve 10 filhos até Ana ter o primeiro. 10 filhos. Então multiplica aí 10 vezes 9 meses. Faça uma conta rápida. E depois você vai, uma conjectura de botando anos aí. Quanto tempo que Ana ficou ali, só olhando para o lado, dizendo, fulano recebeu. Fulano recebeu. Beltrano recebeu. A porta se abriu. E eu. Só que isso, evangelista, muda a nossa oração. E eu te provo que muda a oração, sabe como? Porque enquanto Penina não gerou, estava no mesmo patamar de Ana, a oração de Ana era ela e Deus. Mas quando Penina começa a gerar, evangelista Leandro, a oração muda. Sabe por que a oração muda? Porque ela faz assim, ó. Deus, Penina gerou na área que eu também estou precisando. Vou tirar o nome de Penina. Meu irmão gerou na área que eu também estou precisando. A porta abriu para ele, por que não abriu a porta para mim? Olha o nível de oração de sustentáculo que chega para a gente. É a mais pura realidade que nós estamos vivendo. Porque nós olhamos e a nossa oração muda, mas abriu a porta para fulano, mas não abriu para mim. Eu estou pedindo, mas abriu para o outro, não abriu para mim. Vou lhe dar outro exemplo bíblico. Esqueci o nome da criatura. Sara. Me perdi aqui, mas vou me encontrar. Esqueci o nome da criatura, misericórdia. Mas ela teve ciúme da sua irmã, Raquel. Pronto, lembrei. Raquel. A palavra do Senhor diz que Raquel, ela, quando viu que Lia gerava, ela teve inveja. Porque Lia estava gerando e ela não estava gerando nada. E nutriu no coração dela um desejo de inveja contra a vida do seu irmão. Por quê? Porque ele estava gerando, estava alcançando a bênção e ela não estava alcançando nada.
Mas aí, o que é que acontece na vida de Raquel? Raquel entende que ela precisava estar no lugar certo. E qual é o lugar que Raquel deveria estar naquele momento? Deixar de olhar para a vida de Lia, deixar de olhar para o que estava acontecendo na sua volta, deixar de querer competir e rivalizar com seu irmão e dizer: Senhor, eu sei que o mesmo Deus que fez na vida do meu irmão também é poderoso para fazer na minha. Não importa o tempo que passar, não importa o tempo que durar, eu sei que o meu milagre vai chegar, eu sei que a minha hora vai chegar. No capítulo 30 de Gênesis, Raquel vira para Jacó e diz assim, ó: rapaz, ou você me dê filho, ou senão eu vou morrer. Aí Jacó dá uma sacudida dela e diz assim, ó: por acaso eu sou Deus, eu estou no lugar de Deus na sua vida? O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que Jacó, quando vira para Raquel, ele diz assim, ó: quem fechou a sua madre foi Deus, e não há nada que eu possa fazer. Aquele que pode mudar toda essa história é Ele. E para essa madre sua se abrir e você gerar, você precisa ir para o lugar do relacionamento. Você precisa ir para o lugar da oração. Você precisa voltar para o lugar da intimidade. Você precisa de parar de perder tempo com coisas que são fúteis. Você precisa de parar de perder tempo com rede social, com WhatsApp, com jogo, com tantas coisas que passam aí e vão tirando o nosso foco, vão tirando a nossa direção, vão tirando o nosso controle. E quando a gente vê, passou 1, passou 2, passou 3 anos e a gente continua distraído, perdendo tempo com aquilo que nos afasta do nosso milagre. Perdendo tempo com aquilo que na verdade não era o propósito de Deus para nossas vidas. Era necessário que Ana passasse por isso, era necessário. Porque antes de Deus realizar algo em nossas vidas, primeiro Ele precisa tratar conosco. Primeiro Ele precisa nos levar para um ambiente de intimidade, para um ambiente de relacionamento, para um ambiente de comunhão. Para quê? Para construir algo sólido dentro de nós. Para construir algo poderoso dentro de nós. Mas as distrações estão roubando o nosso tempo. A perda de foco está roubando o nosso tempo. Está tirando a gente do processo. A distração tem um poder de tirar eu e você do processo de maturidade, do processo de crescimento, do processo de cura, do processo de libertação, do processo de transformação. Então, meus irmãos, a mensagem é simples, rápida e direta nessa noite. Não se distraia. Nós não estamos num tempo de ficar mais perdendo tempo. Olha o que o mundo está. Olha o que está acontecendo no mundo. Está se cumprindo a palavra de Deus na íntegra. E nós não podemos sentar aqui e achar que não está acontecendo nada, que está tudo normal. Nós temos que sentar aqui e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da Sua ajuda, eu preciso do Seu socorro. Porque os dias estão cada vez mais maus, se abreviando. Posso lhe dizer uma coisa? Quando Deus ele nos atrai a um lugar de impossibilidade, Ele vai requerer uma coisa de nós. Sabe o que é que Ele vai requerer? Confiança. Ele vai requerer de nós paciência. Sabe por quê? Porque talvez Deus vai querer que você esteja no templo, orando, buscando, jejuando, mas Ele ainda não vai abrir a porta que você precisa. Talvez, Gerson, Deus vai querer que você continue entregando louvor a Ele, todos os cultos, entregando a sua vida, mas Ele ainda não vai abrir aquilo que você tanto precisa. Ele não vai ainda liberar o milagre que você tanto precisa. E será que nós vamos reagir de que maneira? Quando Deus está dizendo: eu não vou abrir a porta ainda, mas será que nós vamos adorar Ele assim mesmo? Será que nós vamos adorar Ele porque a porta está fechada? Será que nós vamos adorar Ele porque o milagre não chegou? Porque a resposta não chegou? Tudo que Deus queria de Ana naquele momento é que ela tivesse um momento de comunhão com Ele sem interferência. Não deixasse que nada abalasse aquele momento de relacionamento com Ele. Quando Ana começa a entender esse processo, aí Deus está dizendo assim para mim e para você nessa noite: se você me adorar mais
do que aquilo que eu posso te oferecer. No tempo certo, a porta se abre. Se você vier para um ambiente de relacionamento, sabe o que eu fiz hoje? Eu cheguei de tarde em casa e eu disse, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes o domingo da gente é tão rápido, é tão corrido, e vem muitas distrações, vem muitas coisas. E eu disse, Deus, hoje eu não vou orar aqui nesse momento pedindo ao Senhor nada. Eu sentei, só imprimi isso aqui e disse, Senhor, eu quero ser conduzido por Ti, mas nesse momento eu preciso entrar nesse lugar de relacionamento e abrir meu coração para o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente passa a semana, Senhor, guarda. Senhor, protege o filho, protege a esposa, abre a porta, faz isso, faz aquilo. Aí Deus está esperando o momento que a gente vai dizer assim, ó, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, obrigado por me fazer existir. Obrigado, Senhor, pela roupa que eu estou vestindo. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho. Obrigado, Senhor, só por o Senhor existir, me fazer vivo. Obrigado, Senhor, pelo ar. Obrigado, Senhor, porque mesmo eu não merecendo, o Senhor fez tudo por mim. Obrigado, Senhor, que mesmo eu sendo incapaz, mesmo eu tendo dificuldades, o Senhor aperfeiçoou a sua vontade, a sua graça, o seu favor e me tornou mais que excelente, me deu acesso, me deu vida, me deu esperança. E eu dobrei o meu joelho na sala da minha casa. As minhas filhas corriam para um lado para o outro, se jogavam em cima de mim, e eu chorando, dizendo, Pai, eu preciso de Ti, mais do que tudo. Eu preciso de Ti, mais do que dinheiro na minha conta. Eu preciso de Ti, mais do que uma casa. Eu preciso de Ti, mais do que um carro. Ah, Senhor, são tantas coisas, mas o mais importante é o meu relacionamento contigo. São tantas coisas que eu poderia falar, mas nessa hora eu só queria te dizer, papai, eu te amo. Eu só queria dizer para ele, o Senhor é importante para mim. Sabe, queridos, precisamos voltar a esse nível de relacionamento, de olhar para nós, e antes de a gente pedir algo que a gente quer, a gente dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor espera? Sabe por quê, queridos? Conjectura minha, a oração de Ana mudou quando ela entendeu que algo teria para Deus fazer através da vida dela. Posso lhe dizer outra coisa? Aquilo que Ana ia gerar era totalmente diferente daquilo que Penina gerou. Sabe por quê? Penina gerou filhos, entre aspas aqui, tá? Na carne. Ou seja, gerou sem propósito. Ela gerou pela ordem natural da vida. Ela tinha que gerar. Mas talvez você está aqui nessa noite como uma Ana, que Deus está dizendo, estou lhe apertando, estou lhe amassando, porque eu quero que você venha para esse lugar de relacionamento. Eu quero que você volte para esse lugar de intimidade. Eu quero que você volte para esse lugar de adoração, porque quando você estiver nesse lugar de adoração, vou te revelar algo poderoso, que vai mudar a sua oração, que vai mudar toda a sua vida. Aleluia! É nisso, queridos. Antes de a gente pedir, pastor Anel falou sobre isso de manhã, a gente tem que dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer? Vamos parar de pedir e dizer, Senhor, eis-me aqui. Esse foi o sentido da oração de Ana. A oração de Ana se encaixou com o propósito de Deus, quando ela disse, Senhor, se Tu me der, eu poderia dizer, é meu, era o que eu esperava, era o meu sonho. Mas eu não quero para mim não, eu quero para o Senhor. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Ana entendeu. Ana recebeu. Depois que ela tomou uma sacudida de Elcana, um aperto de Elcana, porque Elcana disse para ela, porventura não sou eu melhor para você do que 10 filhos. Ele está dizendo, aquilo que Penina tem, que você está olhando, passou anos da sua vida olhando porque Penina tem, você não tem, eu não sou melhor do que isso. Em outras palavras, Deus está dizendo, tudo que eu lhe ofereço é mais do que você merece. Em outras palavras, vou melhorar. Deus está dizendo assim, eu estou te dando porção dobrada. E você não está prestando atenção no que você está recebendo porque está distraído. Vou melhorar de novo para você entender. Deus está dizendo, tudo que você tem hoje nas suas mãos é suficiente para mudar a sua história. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo chegar às suas mãos. Preste atenção naquilo que você tem, para você aprender a dar valor e reconhecer aquilo que eu estou permitindo chegar a você. Porque quando você reconhecer aquilo que você tem, você vai ver que é muito mais daquilo que você merece. E isso vai mudar a sua visão, vai mudar a sua oração, vai mudar a sua atitude. Você vai passar a ver as coisas diferentes e agir diferente. Com o que? Com o que você tem.
com o que você tem. O modelo de Penina não servia para Ana, porque Ana tinha um propósito. Ana tinha um propósito estabelecido. Eu posso lhe dizer uma coisa? A palavra mais aproximada na tradução do hebraico, do aramaico original, é serrou. Na nossa transliteração, a palavra que se encaixa, a tradução mais aproximada, é serrou. Ou seja, alguém que pegou e disse, não passa nada. Tranquei. Não vai passar nada. E quando isso acontece, como é que a gente vai conseguir liberar esse acesso? Procurando quem tem a chave. Porque, pastora Neta, se fosse estéreo, ela tinha que nascer estéreo. Ela já tinha que nascer estéreo. É diferente, já nasceu com algo específico para ela. E na Bíblia só existiram 6. 6. Sara, Raquel, Rebeca, a Sunamita e Isabel. Certo? Que nasceram estéreis, mas tinham um propósito estabelecido. Ana não. Ana nasceu com tudo pronto para gerar. Ana nasceu com tudo pronto para gerar. Mas em um determinado momento da vida dela, Deus olhou para ela e disse, eu vou cerrar essa madre. Eu vou fechar esse acesso. Para quê? Me pergunte, para quê? Para você voltar para o lugar de intimidade. Por que Deus fechou algumas coisas na sua vida? Por que Deus fechou algumas portas? Por que Deus fechou alguns acessos? Porque Ele está dizendo, eu preciso que você volte de novo para o templo, para a comunhão. Eu preciso que você venha para o templo domingo à noite e não fique distraído com a segunda-feira. Eu preciso que você venha para o templo no domingo à noite, prestando atenção no culto, atento no que vai ser liberado, disposto a ofertar a sua melhor adoração. Então, por isso que Deus fecha algumas portas, para que eu e você volte para o lugar do relacionamento. Quando Eucana diz para ela, não sou eu melhor do que 10, ele está dizendo, Léo, no perfil de Deus, colocando no lugar de Deus, e dizendo assim, ó, Ana, eu estou aqui disponível, suprindo toda a sua necessidade, e você ainda está sentindo falta daquilo que não é seu. Porque a necessidade que Ana estava tendo naquele momento era daquilo que não era dela. Aí Deus está dizendo, vou serrar a madre. Vou serrar, e Deus faz o quê? Serra a madre. Para quê? Para que eu e você venha buscar quem tem a chave. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, vai dizer o quê? Que aquele que tem a chave, que fecha a porta, quando ele fecha, mas quando ele abre... Então, se Deus fechou o acesso de algumas coisas na sua vida, Ele está dizendo, volta para o lugar de intimidade que eu abro de novo. Volta para o lugar da adoração que eu tenho a chave e eu abro de novo. Só que quando eu abrir, não vai ser desapercebido. Quando eu abrir, vai ser no momento de você gerar algo poderoso. Vou dar outro exemplo para você. Deus pega Noé e diz, construa para mim uma arca. Quando entrou todo mundo na arca, o que foi que Deus fez? Fechou. Quem fechou a porta foi Deus. Quem fechou a porta foi Deus. Do lado de fora tinha o quê? Morte, tribulação, água jorrando, incerteza, dificuldade, crise, guerra, prostituição, adultério. Eu estou trazendo para os nossos dias. Do lado de fora tinha tudo que estava perdido. Mas quem estava dentro da arca tinha acesso para olhar para o lado de fora? Estava trancado, mas estava o quê? Em confiança. Porque aquele que tranca também é poderoso e capaz de guardar você para não perder nada. Aquele que fecha a porta, que fecha o acesso, também é poderoso para lhe guardar durante o acesso fechado. Durante a porta fechada, Noé estava dentro da arca com a sua família e todo o restante da criação de Deus, ou seja, ele estava dando um reset no planeta Terra e tudo de mais valioso que tinha estava dentro da arca. Aí Deus diz, Noé, se fosse você que fechasse a porta no meio do sacudir das águas, com o barulho dos raios, dos trovões, você poderia querer abrir a porta e dar um jeitinho, querer olhar para o lado de fora, quando na verdade é para você olhar para dentro, focar dentro,
dentro, deixar de olhar para fora do que está acontecendo fora, olha para dentro, olha o que está aí dentro, olha o que você tem dentro, cultue aquilo que você tem dentro, cultive aquilo que você tem dentro. Aleluia! E sabe, diaconisa Ilma, foi no momento certo. Porque a palavra de Deus diz que enquanto Noé ficou mandando pomba, rolinha, um bocado de coisa lá, corvo, para procurar o momento de ele sair pela janelinha que tinha em cima da arca, não tinha nada. Ele poderia até achar terra. A pomba voltou até com um ramozinho de oliveira, mas a porta ainda estava fechada. Não se precipite. Se Deus fechou a porta, não queira passar na frente de Deus para querer dar um jeito pela janelinha para sair para o lugar que Deus não mandou. Não queira dar jeitinho naquilo que Deus parou, cerrou, fechou. Se Deus fechou alguns ciclos, se Deus fechou alguns acessos, não queira dar jeitinho de voltar para o lugar que Deus não mandou. Porque nós somos assim, às vezes que a gente quer dar jeitinho nas coisas. A gente quer ensinar a Deus como é que faz. Mas se ele sai daquela janela ali e vai para cima da arca e pula embaixo, ainda estava cheio de água. Ele ia acontecer o quê? Ia morrer. E o propósito? Não ia se cumprir. Ia morrer também. Aí no momento certo, a palavra de Deus diz, e a arca parou no Monte Ararat, que fica hoje lá na Turquia. E quando a arca parou, as águas baixaram. Repare que Deus é detalhista. Parou no local onde a arca ia ficar fixa, onde não corria risco nenhum. Aí você está pensando, está demorando demais. E Deus está dizendo, tenha calma que eu estou trabalhando do lado de fora. Procure cultivar o que está dentro, porque do lado de fora quem cuida sou eu. Com o que está da sua volta, quem toma conta sou eu. Com aquilo que está ao seu redor, quem cuida sou eu. E a arca parou lá no monte. E quando a arca parou no monte, as águas baixaram. Aquilo que agitava, aquilo que trazia agonia, aquilo que estava trazendo até um medozinho, um pavor, acabou. Ela está fixa em um lugar. Aí Deus faz assim, ó. Noé, agora pode sair. Não, eu vou repetir que parece que você não entendeu. Quando Noé menos esperava, Deus falou com ele, Noé, agora pode abrir a porta. Agora pode sair. Por quê? Porque eu preparei um novo para a sua vida. Eu preparei um novo para você. Você passou 3 meses preso num lugar desse. Você passou um período que estava parecendo para você que nada ia dar certo, que as coisas estavam travadas, que as coisas não estavam fluindo. Deus me trouxe essa noite para lhe dizer aqui, ó, se você começar a olhar para dentro e começar a me adorar e começar a me cultivar no relacionamento, no momento em que você menos esperar, eu vou abrir as portas. E quando eu abrir a porta, pode ter certeza, tem provisão, tem cura, tem milagre, tem restauração, tem transformação, tem um novo de Deus para a sua vida. Aleluia! E Ana, queridos, agora mudou a sua oração. Madre cerrada. Aí ela ora. Quando ela ora, a oração dela agora é diferente. Ela não está dizendo me abençoe porque o Senhor abençoou fulano. Ela está dizendo, eu creio que o Senhor pode me abençoar. E aquilo que é o desejo do meu coração, aquilo que é mais precioso para mim, eu estou dizendo, eu não quero mais para mim, eu estou entregando para o Senhor. Sabe, é Deus falando com Isaac, ou com Abraão, me dá seu filho. A oração de Ana assemelha-se a esse mesmo relacionamento. Ela está dizendo, aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais espero, eu abro mão. Eu abro mão para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu abro mão para quê? Para que os propósitos do Senhor sejam estabelecidos. Eu não sei o que é que vai acontecer com a vida dele. Eu não sei qual é o projeto do Senhor com esse milagre que eu tanto espero. Mas de uma coisa eu sei, coisa boa vai ser. Porque se está nas mãos do Senhor, certamente bons frutos dará. Ana muda a oração, e quando Ana muda a oração, automaticamente a história dela também muda. Muda. Porque Ana agora entendeu
que melhor do que ficar distraído dentro do templo é prestar atenção dentro do templo. Ana agora aprendeu que melhor do que ela pensar no culto, no dia de amanhã, no que vai fazer amanhã, num ambiente como esse, ela precisa estar atenta à palavra. Ela precisa estar focada, dizendo, eu estava conversando essa semana com o evangelista Leandro, ele falou algumas coisas comigo, ele disse assim, pastor, eu estou precisando orar mais, estou precisando buscar mais, ler mais. Eu falei, é mesmo, Vaz, a gente precisa ler mais, a gente precisa buscar mais mesmo. Porque a gente precisa ter dentro de nós um desejo, uma sensação de insatisfação com a vida que nós estamos levando. Vou repetir, nós precisamos ter dentro de nós uma insatisfação diária com a vida que nós estamos levando, porque isso vai nos fazer buscar mais, isso vai nos fazer andar em vigilância, isso vai nos fazer andar atento, isso vai nos fazer andar ligado e dizendo, rapaz, eu recebi hoje, mas amanhã eu preciso de mais, porque o que eu recebi hoje, amanhã não vai servir, então eu preciso de mais, eu preciso buscar mais. Só que o propósito de Deus na vida de Ana era tão poderoso, que aquilo que Ana tanto desejava, repare que no versículo 20, quando Deus opera o milagre, Deus mexe até com quem está fora da visão, viu? Até quem está fora da visão, mas ainda tem autoridade, mesmo estando fora da visão, Deus mostra a ele aquilo que vai fazer na sua vida, por causa que você se alinhou ao propósito. Então não fique preocupado com nada. Se você estiver no centro da vontade de Deus, como a pastora Né disse que certa feita, ela foi no manicômio, no hospício, Deus usou um doido para profetizar na vida dela. É assim que Deus faz. Quando eu e você estamos alinhados ao propósito, firmados e estabelecidos no propósito que Deus quer em nossas vidas, Ele vai usar até o mais improvável para liberar algo na minha e na sua vida. Ele vai usar aquilo que você menos espera. Ele vai usar de artifícios, de coisas e pessoas que a gente menos espera para liberar algo poderoso na minha e na sua vida. A mula. Então, queridos, no versículo 20, quando a oração dela mudou e ela recebeu a bênção agora da liberação da palavra, entenda que todo milagre acontece primeiro através da palavra. Todo milagre acontece primeiro através da palavra. Primeiro eu libero a palavra para ele de adoração. Primeiro eu libero para ele a palavra dizendo, Senhor, está nas suas mãos. Eu sei que só o Senhor pode curar. Eu sei que só o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser fazer agora, nesse momento, se eu estiver preparado, faça. Mas se quiser me tratar ainda um pouquinho, para eu não jogar fora aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, eu vou ter que aceitar e vou me alinhar à sua vontade. Então, quando ela liberou a palavra, dizendo, olha, se o Senhor me der, eu te devolvo, automaticamente veio outra palavra sobre ela. Só que preste atenção numa coisa. Às vezes, quando você está na beira do milagre, na beira de receber a bênção, vão vir algumas palavras para tirar você do foco e do propósito. Porque naquele momento, quando Eli diz para ela, rapaz, você está embriagada. Se ela tivesse ainda como era lá atrás com Penina, ela ia chorar e dizer, ó para isso, eu estou aqui me humilhando, está desfazendo de mim. Ó para isso, está me humilhando, está me pisando. Dodói. Não está curada, não está pronto para receber a bênção. Porque muitas das vezes a bênção chega na nossa porta, mas porque a gente ainda está dodói, se ferindo com qualquer coisa, se machucando com qualquer coisinha, murmurando por qualquer coisinha, a bênção vai embora. Só que Ana disse, meu Senhor, eu não tô embriagada. Ela está dizendo, lá atrás eu até ia me irritar com isso aí, viu? Ia até criar uma ferida, eu ia ficar magoada com o Senhor aqui agora. Ia passar uns meses remoendo isso aí. Mas por quê? Eu tive uma conversa com ele, antes de ter essa conversa com o Senhor. Porque eu falei com ele. Quem é esse ele? Porque eu falei com Deus, antes de falar com o Senhor. Eu só sou alguém que está com
o espírito está aqui todo envolvido, a alma amargurada. E sabe o que é que eu estou fazendo aqui, meu Senhor? Eu estou colocando para fora. Eu estou colocando diante daquele que eu posso fazer. Em outras palavras, o que eu quero dizer, meu irmão, você está num lugar como esse. Aí às vezes você fica ali, eu não vou chorar, eu não vou lá na frente receber a oração, porque fulano vai olhar. Não, para. Se preocupa com você. Deixe quem está do lado. Se a palavra falou com você, homem, mulher de Deus, se levanta, esqueça quem está do lado. Se suas lágrimas começarem a rolar no seu rosto, não se importe não. Deixe as lágrimas rolarem. Se a palavra falou com você e você precisa levantar a mão e dizer, eu preciso dessa palavra de socorro, vá! Porque Ana não se importou, ela disse, a minha alma está amargurada, eu preciso colocar tudo para fora. E quando ela colocou para fora, automaticamente o sacerdote olhou e disse, então que Deus... Olha a palavra saindo. Que Deus conceda, conforme a sua... Não, eu vou falar um termo melhor, não vou falar petição não, conforme a sua oração. Porque oração é diálogo, é relacionamento. Então que Deus conceda aquilo que você orou. Que Deus conceda aquilo que você apresentou a Ele em oração. Que Deus conceda aquilo que você colocou diante dEle. Que Deus conceda todas as suas petições, aquilo que você está colocando diante dEle, pedindo a Ele socorro, pedindo a Ele alívio, pedindo a Ele ajuda. Que Deus conceda. Aleluia. E o milagre aconteceu? A madre dela se abriu? Não, ela voltou para casa. Voltou para a vida dela. Só que ela voltou para conviver ainda mais alguns dias com Penina diferente. Sabe por quê? Porque aqueles que têm certeza daquilo que está gerando, não se preocupa mais com quem não está na visão que Deus deu a ela. Não, eu vou repetir. Quando você tem aquela certeza dentro de você, que aquilo que você está gerando para Deus, Deus colocou essa certeza, essa convicção em você, tudo que está à sua volta que diz que é contrário, não lhe atinge mais. Não lhe atinge mais. Não lhe paralisa mais. E sabe o que é que acontece? Penina vai dar atenção a quem? A seu marido. Ela vai dar atenção a seu marido. A quem outrora ela estava deixando um pouco de lado por causa da outra. Ô Ana, vai dar atenção a seu marido. E quando ela vai dar atenção a seu marido, o que é que acontece que a palavra diz? Deus o quê? Aí vem a pergunta, se você já orou, e você está esperando, crendo na oração que você fez, por que você não se movimenta em cima do propósito da oração que você fez a Deus? Por que, pastora Néia? Vamos lá? Para ela gerar, ela tinha que ter um momento com seu marido, certo? O que eu quero dizer, se você orou, tenha certeza da oração que você fez a Deus, do propósito, do voto que você fez com Ele, dentro de você, nada mais está tirando você do foco. O que é que está faltando para mim e para você? Se mover em direção à oração que você fez. Se mover em direção ao propósito estabelecido na sua vida. Porque a gente ora tanto, a gente pede tanto, mas a gente não se move muitas das vezes. A gente ora tanto, a gente pede tanto a Deus, Deus faz. Oh, Deus abençoa, Deus isso, Deus aquilo. E Deus está dizendo, tá, eu quero fazer. Mas para eu fazer, você precisa fazer alguma coisa. Para eu operar, você precisa se mexer, você precisa sair dessa inércia. Você precisa tomar atitude, você precisa tomar coragem de fazer aquilo que você não estava fazendo. Você precisa se colocar na posição da oração que você fez. Não é ficar esperando, oh, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas se Ana não procurar seu cana, já era. Ela nunca ia saber, ia chegar esse momento de Deus lembrar. Porque Deus está dizendo aqui, ó, o que você orou está guardado aqui, ó. Pronto. Eu escrevi, está guardado. Você orou, pronto. Aqui no céu eu já liberei. Mas a terra só vai cumprir quando você agir, se movimentar. Quando você for em direção ao propósito estabelecido de Deus para a sua vida. Vocês estão entendendo?
Não basta só orar, tem que ter atitude. Não basta só pedir. A nossa parte principal é essa: se posicionar, buscar, orar e entregar. Mas a parte essencial que não pode faltar é a atitude para fazer, para executar. É a atitude para partir para cima e dizer: olha, eu sei quem eu orei hoje. Eu sei o Deus em que eu fiz a petição. Eu sei a palavra que a pastora liberou sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque, pastora, se a senhora analisar, tem muitas pessoas, e sem hipocrisia nenhuma, até eu mesmo, a senhora já liberou palavras na minha vida que não aconteceram ainda porque eu não me movimentei para acontecer. É a pura verdade. Não tem negócio de ficar de mimimi, não. Eu gosto de falar da minha vida mesmo. Tem palavras que foram liberadas para a minha vida que não aconteceu ainda porque eu orei. Deus disse, fechado. A sacerdotisa liberou a bênção. E eu estou aqui, ó, esperando cair do céu. Então, muitas das vezes, a minha vida e a sua não muda porque a gente não se movimentou debaixo da palavra que foi liberada. Então, eu vim lhe dizer nessa noite, faça como Ana. Não fique só na oração. Tome uma atitude. E que atitude é essa? A atitude que vai mudar toda a história da sua vida. Posso lhe dizer uma coisa? Ana não gerou só Samuel. Ela só pediu um. Ela só pediu um. Só que Elcana fazia o que para ela? Então, se acha que ela gerou um para Deus, Deus vai dar só um para você? Você acha que se você fizer uma coisinha para Deus aqui, você acha que Deus vai retribuir com a mesma coisinha? Posso lhe dizer uma coisa? Deus é extravagante. Vou repetir. Deus é extravagante. Aquilo que você coloca diante dele, aquilo que você faz para ele, aquilo que você entrega a ele, como a gente diz aqui todos os cultos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pediu. Ana só pediu um e Deus disse, eu vou lhe dar mais 5. Ela só pediu um. Ele diz, um é pouco. Porque a minha medida é recalcada, é sacudida, é transbordante. Não é de acordo com como você pensa. Você está pensando, Deus, uma casinha. Deus está dizendo, é uma mansão. Deus é um carrinho. E Deus está dizendo, é um carrão. Deus está dizendo, é só uma lojinha. E Deus está dizendo, é um prédio inteiro. Deus é só uma fazendinha. E Deus está dizendo, eu estou lhe dando milhares de hectares. Deus está dizendo, pense grande, pense grande, pense grande. Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Oh, xarabadarabaxô, catarabadarabaxê. Porque Ana, no versículo 20, ela está dizendo, eu estou diante. E eu declaro, libero isso na sua vida, o versículo 20. Como profeta do Senhor, libero isso na sua vida. No versículo 20, Ana disse assim, eu estou com Samuel aqui, ó. Samuel está na minha mão. E ela está dizendo, eu estou segurando aquilo que eu pedi ao Senhor. Eu vou repetir que parece que você não entendeu. Eu estou dizendo que a oração que você fizer a Deus a partir de hoje, você vai olhar para aquilo e vai dizer, Deus fez. Deus concedeu. Deus executou. Deus realizou. Sabe? Conjectura minha. Ana pega Samuel. Diz assim, quanto tempo eu esperei por isso? Chorei demais. Sugou tantas a minha vida. Passei por tantas dores. Por tanto sofrimento. Muitas foram as lutas. Mas posso lhe dizer, no momento que Ana segurou Samuel pela primeira vez, ela não se lembrou de nada disso. Sabe por quê? Porque o prazer de ver uma oração respondida é maior do que todo o tempo de sofrimento que você passou. O prazer de você ver Deus responder uma oração que você fez é maior
do que todo o tempo de sofrimento para você chegar naquele momento de receber aquela oração. Porque você não vai ficar mais lembrando das dores, você não vai ficar mais lembrando das afrontas e das dificuldades. Você agora vai ter gratidão no seu coração, de dizer, eu me posicionei, só dependia de mim, e eu me posicionei, olha o que Deus fez. Eu estou segurando o projeto, eu estou segurando o sonho, aquilo que eu tanto desejava, aquilo que eu tanto queria, só Ele poderia fazer e Ele fez. Sabe por que Ele fez? Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A palavra dele não volta vazia, mas ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada que dois gumes. Oh, aleluia! Divide juntas e medulas, mas ela cumpre o propósito. O propósito de Deus na minha e na sua vida vai se cumprir. Não, mas não estou dizendo que você vai morrer no meio do caminho, que você vai sucumbir, não. Eu estou dizendo que o propósito de Deus na minha e na sua vida vai se cumprir. Por quê, pastor? Porque hoje eu estou recalculando a rota. Hoje eu estou voltando ao foco. Não vou me distrair mais. Não vou mais ficar de bobeira na janela. Agora eu estou atento, eu estou ligado. Eu vou voltando para o lugar de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Eu até perdi tempo me distraindo com algumas coisas, mas eu entendi que o poder da oração, de um coração sincero, muda destinos. O poder da oração de um crente, com uma oração sincera, verdadeira, genuína, sem reservas, muda destinos. E você vai cantar do outro lado. Você vai cantar, você vai celebrar, porque você vai olhar e dizer, rapaz, não é que Deus fez, mas enquanto você ainda estiver desfrutando daquilo que você pediu e Deus fez, Deus está dizendo, a minha vontade é sempre mais, então vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor. Foi um domingo de chamado ao relacionamento. Um domingo de um chamamento, de um despertar para o relacionamento, para a comunhão, para a intimidade, mas também para a liberação e milagre. Pastora Anéa liberou pela manhã aqui milagre, liberou coisas poderosas nas nossas vidas pela manhã. E nessa noite eu continuo no mesmo ritmo, seguindo o mesmo perfil do relator. Eu continuo liberando milagre na sua vida. Eu continuo liberando transformação. Aquilo que estava seco vai voltar a jorrar água. Aquilo que estava morto vai voltar a viver. Aquilo que não tinha mais esperança, está nascendo a esperança aí agora. Aquilo que estava perdido vai encontrando o seu rumo agora. Aquilo que você já tinha deixado até no canto, esquecido, Deus está dizendo, volte a orar por essa causa, volte a orar por esse propósito, volte a orar por esse casamento, volte a orar por essa família, volte a orar por esse filho, por essa filha, volte a orar por essa cura, por esse milagre, volte a orar pelos sonhos, pelos projetos, apresenta tudo com fé, coloca nas minhas mãos e confia, porque eu sou poderoso para fazer, para realizar. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia.